Olá, galera. Hoje nós vamos falar sobre português da página 8 a 15. Nós começamos aqui direto na página 10, tá? Falando sobre microconto. Primeiro a gente introduz conto é uma narrativa curta de poucas páginas. Já o microconto é uma narrativa ainda menor, com o tamanho de mais ou menos uma linha. Em sua opinião, é possível contar uma história em poucas palavras? Isso aí fica a critério de vocês. Aqui na página 10 e 11, nós temos 4 microcontos e vocês vão fazer um desenho nesses espaços em branco para poder representar esses microcontos. Nós temos aqui sono. Os zumbis devem achar que eu sou um dele. Ideia. Afastou do pensamento aquela ideia, como quem enxota uma mosca pousada sobre os braços. Passado alguns segundos, ela voltou. Na próxima página nós temos tão jovem. O doutor tinha garantido que não era nada grave. Os microcontos, eles são bem pequenos e eles te deixam em conflito, porque as ideias elas se divergem. Tipo assim, ó, tão jovem. O doutor tinha garantido que não era nada grave. Então, quer dizer, ali tá falando, ó, ele era tão jovem, mas o doutor tinha garantido que não era nada grave. Então, quer dizer, naturalmente ele tinha alguma doença grave, né? Então, aí o microconto, ele tem essa... Continuando aqui, nos exercícios, após a leitura, a gente vai responder, o microconto sono é uma história de terror? Não. Explique. Ele se compara com a figura de um zumbi por estar com sono. Não tem nada a ver com terror, tá bom, galera? Ali, simplesmente, ele estava com sono. E ele estava narrando que os zumbis iriam igualar-se a ele, né? Ele só fez essa alusão, mas não tem nada a ver com terror. Na letra B, identifique a oposição criada no microconto ideia. Quer dizer, o que existe de controverso, de contrário. A oposição está entre afastar-se de uma ideia e voltar-se a ela, que ele comparou a uma mosca. Você às vezes enxota uma mosca do seu braço e a mosca volta. Assim também era essa ideia. Por mais que ele quisesse deixar para lá, essa ideia voltava para ele. Aqui na C, como o título do microconto tão jovem se relaciona com a história? Esclarece que o paciente era muito jovem e por isso não se esperava que ele teria algo grave. Na letra D, o que significa o título insone? Sinônimo de sono. Como esse título se relaciona com a história? O título indica que enquanto a esposa dormia, ele não conseguia dormir. 2. Parte da história do microconto não está escrita e é preenchida pela imaginação do leitor. Explore sua criatividade e imagine a história por trás de cada conto. Sono é a história de um homem que não conseguia dormir, história de cansaço, história de alguém com sono, pode ser qualquer um desses. Ideia é a história de pensamentos ou uma ideia que vai e volta. Letra C, tão jovem é a história de doença ou tão jovem para morrer. E D, insônia é a história de sem sono ou que sofre de insônia. Tanto faz qualquer uma dessas opiniões. Agora na página 13, contos e microcontos são textos narrativos com muitos elementos em comum. Complete as informações sobre esses gêneros. Aqui nós temos vários cartõezinhos para completar aqui embaixo. Então ficou assim. Apresenta as personagens, o espaço e o tempo. Isso é a situação inicial. B. Quem conta toda a história? É o narrador. C. Um acontecimento que modifica a situação inicial. Recebe o nome de conflito. Conjunto de ações presentes na narrativa. Isso é o enredo. E. A solução para o conflito. É o desfecho. E F. Momento crítico da história que exige solução. É o clímax. Vamos agora para a segunda questão. Em relação ao enredo dos microcontos, responda. Os microcontos apresentam situação inicial? Explique. Não, pois o microconto apresenta uma breve introdução que corresponde ao título.
B. Os microcontos apresentam conflito e desfecho? Explique. Sim, mas em geral são construídos após o fim da leitura, quando o desfecho gera oposição à introdução. Aqui na próxima página vem falando sobre não há uma regra rígida para o tamanho dos microcontos. Conte quantos caracteres, letras, palavras e frases tem cada microconto e anote o número nos quadrinhos. Não se esqueça do título. Então tá aqui, ó. Em geral, o microconto tem em torno de 150 caracteres, que é a soma das letras, das pontuações e dos espaços. Então nós temos aqui para vocês conferirem, referente ao microconto sono, tão jovem, ideia e insone. Lembrando, caracteres é cada letrinha, cada pontuação que é colocada no seu microconto. E aqui, qual é o menor microconto que você conhece? Escreva abaixo. Eu coloquei esse. Esse não é o título, esse é o próprio microconto. Morreu, só tem isso. O autor foi Marcelo Mota. Quantos caracteres tem? 6. Números de letras? 6. Números de palavras? 1. Frases? 1. Próxima página. Aqui nós temos sobre o conto e o microconto, para a gente dar uma olhada nos elementos da composição dele. Então, nós temos aqui o microconto, também é um texto narrativo, porém o microconto ele não tem um enredo completo, o enredo é focado em um conflito. Ele também tem um narrador na primeira ou terceira pessoa. Aqui o personagem está implícito, quer dizer, ele está subentendido. E ele não usa um texto descritivo, ele dispensa o uso desse tipo de texto. Aqui na quinta questão, marque com um X nas afirmações corretas. Qual das afirmações a seguir melhor define um microconto? É uma narrativa muito curta. Na letra B, o microconto privilegia que elementos do enredo? O conflito. Então, aqui a gente encerra o nosso exercício do dia de hoje. Não faltem aula, fiquem ligadinhos e até semana que vem.